Então, nós vamos nos interessar aos escoamentos com separação agora da camada limite, né? E são camadas limites normalmente submetidas, né, a um gradiente de pressão desfavorável, ou seja, dPdx maior que zero, que tende a frenar o escoamento. Tá? Então vamos ver como é que isso acontece. Tá? Então a primeira coisa, né, o dPdx ele é dado, né, pelo dPdx fora da camada limite, porque dentro da camada limite dPdy é aproximadamente zero. Então a gente vai usar o escoamento externo, né, e a curvatura a qual esse escoamento está sujeito para calcular o dPdx. Né? E a gente vai ver por que aparece um gradiente desfavorável, né, e quando que tem separação e quando que não tem. Então eu preparei um esquema aqui que acho que dá para a gente entender bem. Né? Então, começando aqui, ó, escoamento sem separação. Tá? Então, tem aqui um escoamento em torno de um cilindro, desenho 2D, esse escoamento. Então, as linhas de corrente chegam, tem que desviar do nosso corpo sólido, que está aqui representado esse cilindro. Né? Então, ele desvia e depois volta para a posição que estava sem ter separação. Né? Então, isso acontece quando a gente tem um gradiente de pressão desfavorável fraco. Onde é que aparece esse gradiente de pressão? Né? Então, imagina o escoamento aqui vindo por inércia e desviando desse corpo sólido aqui. Ó. Vou pôr achurado para ficar mais claro. Ele vai desviar desse corpo sólido. Né? Tá bom. Então, quando ele desvia aqui nessa parte amontante do cilindro, né, nessa primeira metade aqui, ele tem que, essas linhas de corrente vão ter que se juntar, né? Então ele tem que se acelerar, né? Ele vai ter que, por conservação da massa, né? Eu tenho uma aceleração aqui nessa região, né? Tanto que as linhas de corrente elas se aproximam. Né? A gente viu várias aulas atrás que isso significa uma aceleração. Né? Se eu estou acelerando o escoamento, né? Então minha pressão aqui, se eu chamar essa região aqui de 1, minha região 1 tem uma pressão maior do que minha região 2. Né? Então tem aqui ó, P1 maior que P2. Então isso aqui me dá algo favorável. Ele está empurrando o escoamento da esquerda para a direita. Né? Mas como o meu x, se eu chamar isso aqui de x, ó, por assim, x e y. Né? Mas na direção x, o que acontece? A minha pressão está caindo. Entre o ponto 1 e 2, ó, eu tenho um dp dx menor que zero, é o que está aqui. Então ela é favorável, né? O que a gente vinha dizendo, né? Gradiente de pressão favorável. Tá bom. O que acontece agora entre 2 e 3? Ó? Vou por aqui, ó, 3.3. Né? O meu P2 ele é menor que o meu P3. Né? Por quê? O meu escoamento ele desacelerou. Né? Então as linhas de corrente foram espremidas, né? O meu fluido teve que se contrair, né? Digamos assim, teve que passar por uma região menor. Por conservação da massa, houve uma aceleração. E de 2 para 3 ele pode escoar numa região maior, logo ele vai desacelerar. Então, minha pressão em 3, eu recupero a pressão. Aplicando a equação de Bernoulli, a gente vê que a pressão aumenta. Então, meu P2 é maior que P3. Então, se eu pegar aqui ao longo de x, ó, meu P aumenta com x. dP dx é maior que zero, é desfavorável. Tá bom. Se esse valor for fraco de dP dx, como ele vai empurrar, porque entre 1 e 2, ó, meu campo de pressão empurra meu escoamento aqui no sentido da caneta. Empurra no sentido x. Aqui, entre 2 e 3, o meu gradiente de pressão, a minha força de pressão, vai empurrar o escoamento no sentido inverso. Enquanto esse dP dx for fraco, eu não tenho separação. O meu escoamento ele continua, ele consegue vencer, digamos assim, esse gradiente de pressão. Mas pode ser que eu tenha um dP dx forte, né? Que a ponto de praticamente parar o escoamento em algum ponto. E aí eu vou ter separação. A partir desse ponto, em que eu obtenho velocidade nula, eu vou ter a minha separação. Tá? Então, quando que esse dP dx ele vai ser forte o suficiente para isso? Né? Então, isso depende da velocidade do escoamento. Logo, depende do número de Reynolds. Né? Ou seja, se a gente pegar aqui a equação de Bernoulli, ó, essa parte aqui veio da equação de Bernoulli, né? Se a gente imaginar que o dP dx é uma função de d0 dx, se eu começar a aumentar, né, essa aceleração do escoamento em torno do meu
do meu cilindro, né? Aumentando a velocidade, mas também, né, aumentando o diâmetro do cilindro, por exemplo, né, de forma a aumentar esse termo aqui, ó, né, dOdx. Né? Então a gente pode ter um dpdx mais elevado, de forma a causar uma separação. E o que acontece? Né? Então eu vou acelerando cada vez mais meu escoamento, esse dpdx vai ficando cada vez mais forte, e aí pode acontecer isso aqui. Ó. Ele pode ficar tão forte que a partir de um dado momento, nas regiões onde eu tenho velocidade mais baixa, o meu escoamento ele é nulo em algum ponto por aqui e de repente ele é invertido. E aí eu inverto, né? A partir dessa região eu inverto o sentido do escoamento. E aí eu criei essa recirculação. Ela vai fazer alguma coisa assim. Ó. Se eu seguir uma partícula de fluido, ela vai fazer isso aqui. Né? Então eu crio essa região de recirculação. E aí a gente diz que a camada limite ela teve separação. Né? A partir do momento que eu deixei a velocidade nula dentro da camada limite e depois ela se inverteu, né? A gente diz que ela se separou. Tá? Então isso é um escoamento com separação. Normalmente isso é a função do número de Reynolds. Né? Então, conforme eu vou aumentando o número de Reynolds, né? Já que como a gente viu aqui do termo de pressão, né? Eu vou aumentando esse valor aqui. Né? Eu vou aumentando ou aumento o zero, ou o aumento, né? O d0 dx. Né? Ou seja, ou aumento o diâmetro do cilindro, ou aumenta a velocidade do escoamento. Né? Ele vai me causar, né, um aumento, né, no dpdx de forma a causar a separação. Então, para número de Reynolds baixos, a gente tem algo desse tipo aqui, sem separação. Conforme eu for aumentando o número de Reynolds, eu vou ter uma transição até que eu tenha no ponto em que eu tenho esse descolamento. Né? E quando esse descolamento acontece, eu tenho um aumento drástico da minha força de arrasto. Tá? Por que isso ocorre? Então, no primeiro caso, sem separação. Né? O arrasto se deve a quê? Ele se deve ao atrito viscoso. Então eu tenho o escoamento que está escoando em torno do fluido. Né? O meu campo de velocidades ele vai ser sempre assim, ó, o tempo todo. Né? Eu não tenho descolamento, eu não tenho inversão, né, tanto de um lado como de outro. De forma que o meu arrasto, ó, ele é dado por uma tensão viscosa. Né? Tem essa tensão aqui. Ó. É o atrito realmente do fluido com o meu corpo sólido que está empurrando esse corpo e criando um arrasto para cá. Né? Então eu tenho uma força de arrasto, né, dada, né, por esse atrito aqui. Né? Nesse sentido aqui. O que acontece nesse caso aqui? Ó? Nesse caso aqui, digamos que eu tive o descolamento por aqui. Ó. Então, nesse caso, a partir daqui a velocidade ficou nula e daqui em diante eu tenho a velocidade ao contrário. Eu tenho um arrasto para cá, causado pela tensão viscosa. Aqui eu teria alguma coisa no sentido inverso, mas é de uma magnitude muito menor do que esse aqui. Né? Mas eu tenho outra coisa. Eu tenho uma região aqui, ó, a montante, onde eu tenho uma pressão, eu vou chamar isso aqui de região 1, e aqui eu vou chamar de região 3. Ó, vou te chamar. P1, P na região 1, é muito maior do que o P na região 3. Né? De forma que eu vou ter uma força de pressão atuando da esquerda para a direita. Né? Então eu vou ter aqui um arrasto, que eu desenho em vermelho, né? Um arrasto viscoso. Né? Então eu vou pôr aqui, ó, força de atrito. Aqui eu esqueci de colocar, ó. Vou chamar isso de atrito viscoso. Né? Aqui eu tenho uma força de atrito. Eu pus deslocado para não pôr uma flecha em cima da outra. E uma força de pressão. Força de pressão. Essa força de pressão é dada pela integral da pressão nessa parte, menos nessa parte aqui que tem a pressão menor. Né? Aí o que acontece é que essa força de pressão, normalmente, ela é muito maior que a força de atrito. Tá? Então, normalmente eu tenho que a força de pressão é muito maior que a força de atrito viscoso.
né? De forma que, quando eu tenho uma situação desse tipo, o arrasto é muito maior do que nesse tipo aqui, né? sem separação. Né? Porque a gente vai escrever, então, quando isso aqui ocorre, a gente vai dizer que a força de arrasto, por exemplo, FA, força de arrasto, é igual a força de atrito mais a força de pressão. Então, esse daqui eu chamei de FAT, e esse aqui eu chamei de FP. Tá? E onde a gente sabe, então, né, que F atrito é muito menor que FP. Então, normalmente, a gente não quer isso aqui. Né? A gente não quer isso aqui. Né? Ou, quando a gente tem isso aqui, a gente vai ter que remediar de alguma forma, e a gente vai ver que tem um jeito de tornar um pouco menos pior. Tá? Porque a gente tem uma segunda transição, né, entre essa separação quando a gente tem uma camada limite laminar e turbulenta. Tá? Então, tem um jeito de remediar, né, essa separação aí. Tá bom. E aí, quando a gente tem separação, então, quando eu não tenho separação, nesse caso aqui, eu não tenho força de pressão, então simplesmente a minha força de arrasto é só esse primeiro termo, esse segundo não existe. Quando eu tenho separação, eu tenho que calcular minha força de arrasto como sendo, né, atrito mais pressão, sendo que o atrito é menor que a pressão, e muitas vezes a gente calcula só a força de pressão, porque dá praticamente a força de arrasto e facilita os cálculos. Tá? Mas, enfim, isso aqui é a nossa força de arrasto, e a gente faz então um coeficiente de arrasto, que é um arrasto sem dimensão, que vai ser então a força de arrasto, né, meio de ρ, o zero ao quadrado, e aí eu pego uma área de quadro. Tá? A é uma área de quadro. E esse CD, normalmente, ele é tabelado. Né? Então, a gente calcula ele para diversos tipos de corpos, né? Tabela. E se eu tenho uma tabela para CD, né, quando eu quero calcular a força de arrasto, é só fazer meio de CD, ou zero ao quadrado, A. Tá? E, normalmente, isso aqui a gente usa bastante, né, em transferência de calor e mecânica dos fluidos 1, imagino que vocês tenham usado também. Tá? Mas é daqui que vem isso. Tá? É daqui que vem esse coeficiente de arrasto. Tá? Então, aqui dentro, né, tem a força de pressão e a força de atrito viscoso. Tá? Mas, normalmente, a pressão é muito maior que o atrito viscoso, então ele vai dar praticamente a força de pressão.